Boa noite a todos. O meu nome é José. Esse relato que contarei aconteceu comigo por volta de 1920. Eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos e trabalhava num abatedouro. Nessa época era um sertão muito antigo, onde tinha uns povoados que eram muito pequenos. Eram poucas as pessoas que viviam ali. Era uma casinha aqui, outra casinha ali. Com 20 metros tinha uma casinha e com mais 50 tinha outra. E por aí vai. Um sertão como muitos conhecem. Haviam também muitas fazendas. E eu morava num pequeno povoado. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas morando nesse lugar. E era num povoado que tinha um abatedouro público. Quando a gente ia nos dias de quinta para sexta e sexta para sábado, as pessoas da comunidade iam levar seus bichos para abater e vender nas feiras próximas do povoado, ou senão as pessoas vendiam nas suas próprias casas. Era até de costume dos moradores já irem comprar diretamente da pessoa que tinha o seu animal. Era um porco, um bode, um gado, entre outros animais. E além dos moradores, também vinha gente de fora trazer os seus animais para a gente abater lá no abatedouro. Então, como acontecia? Quando a gente pegava, levava os animais de dia para o abatedouro. Mas lá, como não tinha uma estrutura boa para o abate, assim como existe hoje nos açougues, pois as casas da gente eram feitas de pedra, ou se não de taipa. Pois então, uma parte do abatedouro era feita de pedra e a outra era feita de taipa. Pois bem, as pessoas levavam os animais quando era de tardezinha, ali na boquinha da noite, como a gente costuma falar por aqui. Deixávamos o animal lá e só abatia no outro dia. Eu saía da minha casa mais ou menos umas 3 ou 4 da manhã, para a gente abater os animais que tinham lá, porcos, gados, o que tivesse a gente abatia. Mas num dia começou a acontecer uma coisa muito estranha. Quando a gente deixava os animais lá, no outro dia, quando chegávamos, ficava faltando 1 ou 2 animais. E a única coisa que a gente encontrava era o sangue do pobre animal espalhado pelo chão, e muitas vezes o resto dos animais. Então aquilo começou a incomodar a todos, e também dar medo nas pessoas de lá, porque a gente tinha uma crença muito grande, já que naquela época era muito comum de aparecer coisas estranhas, como visagem, lobisomem, essas coisas. Então, quando já estava na terceira semana de ataques, eu disse assim: quer saber? Eu vou dar um basta nesse animal. A princípio, eu achava que era uma onça, que estava entrando e atacando os animais, e não um lobisomem como muitos estavam pensando. Foi então que eu e mais 3 cabras armamos uma arapuca para pegar esse animal. E o que a gente fez? Colocamos apenas uma cabra no abatedouro. Nesse dia nós não levamos nenhum animal para lá. Levamos apenas uma cabra. Coloquei ela nos fundos de uma cocheira. Já a gente ficou escondido nas outras cocheiras. Só que elas estavam fechadas. E a cocheira em que colocamos a cabra estava aberta. Arrumamos umas correntes e uns cadeados e ficamos apenas esperando. Quando foi assim por volta de umas 3 horas da madrugada, começou aquele grunhido, junto de uns passos vindos de longe, e que eram altos. A gente continuou lá na cocheira, eu com os facões, e os meus amigos estavam na outra cocheira do lado, também armados com facão, e só ficamos no aguardo. Foi quando de repente subiu aquele cheiro de carniça, um cheiro podre, que invadiu lá no abatedouro. Até o ar ficou estranho. Era um odor muito forte e muito podre. Mas continuamos esperando. O meu amigo que estava comigo suava frio, e ele dizia assim: Zé, tu tá escutando e sentindo esse cheiro? Zé, isso não é gente não.
Isso não é um bicho normal, é um lobisomem. Mas eu disse para ele: conversa, cabra. Isso não é um lobisomem. Fica quieto e parado. Foi aí que aqueles passos só foram se aproximando e cada vez mais iam chegando perto de nós. E então eu comecei a ficar com medo. Foi aí que decidi olhar por uma brecha que tinha ali e vi aquele animal em pé. Não era de quatro patas. Ele estava em pé, um bicho muito cabeludo e bem feio. Ele ainda tinha uma cauda muito grande. Esses cabelos dele eram enormes. Eu nunca tinha visto um bicho assim. Eu fiquei quieto na minha e segurei firme no meu facão, que estava em uma das minhas mãos, e na outra tinha o machado, e aguardei. Aí eu senti os passos dele se aproximando de nós. Aquilo então entrou na cocheira, a mesma que tínhamos deixado aberta. E assim que o bicho entrou lá e que sentimos que ele pegou a cabra, pois ela deu um grito, foi nessa hora que os meus amigos vieram e fecharam a porta. E eu imediatamente tranquei, colocando um cadeado. Quando o bicho se virou para fugir, não tinha mais jeito. Ele já estava preso. Foi aí que esse bicho começou a urrar dentro dessa cocheira, a mesma cocheira que a gente tinha fechado, sendo que ainda durante o dia tínhamos fechado ela inteira. O teto, dos lados, não tinha como ele fugir. Aquela criatura continuava urrando e tentava sair a todo custo. Nesse momento que ele começou a querer sair, os meus amigos se aperrearam e acharam que ele ia fugir. Mas eu disse: ele não vai fugir. Então peguei o facão e acertei um corte debaixo da costela do bicho. Ele soltou um grito de dor muito forte, e acho que foi bem profundo esse corte, porque o lobisomem se encolheu no fundo da cocheira, e lá ele ficou. Nessa hora eu até pensei que tinha tirado a sua vida. Então saímos para fora, e ele ficou lá dentro, só urrando de dor, e nós ficamos do lado de fora esperando. Quando foi mais ou menos umas 5 para 6 da manhã, assim que o sol começou a raiar, não ouvimos mais o urro daquele bicho. Aí eu disse: ele desfaleceu. Agora é nossa hora. Vamos deixar o sol sair totalmente para poder irmos lá e ver que bicho é aquele. Quando o sol terminou de raiar e ficou tudo claro, a gente entrou de novo lá dentro do abatedouro. Chegamos lá na cocheira e foi impressionante o que vimos lá dentro. Era uma mulher que estava sem roupas. Os cabelos dela eram tão longos que cobria todo o seu corpo. Ela tinha feições de índio e parecia ser descendente de um indígena. Eu olhei assim para ela e vi que seus cabelos tampavam seu rosto e que também cobriam todo o seu corpo. Fiquei muito abismado e me perguntando o tempo todo: cadê o bicho? Então meu amigo me disse: Zé, o bicho era essa mulher. Eu fiquei assim olhando para ela e perguntei como era o seu nome, mas a mulher ficou calada e não falava nada. Então eu disse assim: se você não me contar o seu nome, vou deixar que eles deem cabo de você. A mulher então se levantou e pude ver que abaixo do seu seio tinha a marca de um corte de facão e que realmente foi muito profundo. Inclusive ainda estava sangrando bastante. Vendo a mulher naquela situação, tirei minha blusa e dei para ela. E só então que a mulher começou a falar: muito obrigada. De hoje em diante eu não viro mais essa coisa que vocês viram. Com o corte que você me deu, a maldição se acabou. Depois de falar isso, a mulher queria ir embora, mas os meus amigos não queriam deixá-la ir. Mas deixei que ela tomasse o seu rumo, pois acreditei nas palavras que ela me disse. E cá entre nós, era uma mulher muito linda, pele morena, alta, muito bonita mesmo, e que demorei para acreditar que era ela aquela criatura feia e muito fedorenta que vi durante a madrugada.
um cheiro que jamais esquecerei. Após ela ir embora, nunca mais a vi, e ainda fiquei na dúvida e sem acreditar naquilo que passei. Até eu fiquei incrédulo com o que vi. Imagino quem está ouvindo esse relato, mas foi real. Aquele bicho era uma mulher.